noite. Nós estamos aqui para celebrar a fé que o Deus nos tem concedido, o dom do crer. Crer no Salvador, naquele que fez o que nenhum homem pode fazer por si ou pelo outro. E assim, Jesus Cristo fez a nossa redenção. E então estamos aqui para celebrar a dádiva de Deus, o dom de Deus por nós. Se você tem aí o boletim em mãos, você está vendo aí que nessa coluna onde está anotada ou anotadas as liturgias da manhã e agora da vespertina, na parte superior está escrito reforma e renovação. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o tema do nosso ano. 2017 vai marcar 500 anos da Reforma Protestante. Então, durante esse ano, nós vamos ver como Deus reforma e renova a sua igreja. E agora à noite, nós vamos dar atenção, como durante todo o mês de janeiro, ao aspecto que a Bíblia nos ensina do nosso chamado, da nossa identidade e do nosso chamado como sacerdotes de Deus. Então vamos ver isso. Vamos abrir aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo dessa primeira carta aos Tessalonicenses. E nós vamos ler esse capítulo. Eu convido você a fazer a leitura responsiva comigo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, nos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. porque vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte que desenvolveu a vossa fé para Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardares os céus do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bendito seja esse Deus, que nos converte dos ídolos para uma nova vida, uma vida de serviço a Ele. Vamos falar com Deus, Deus fala conosco e nos convida a falar com Ele. Eu vou pedir para o Romeu. Você pode, por favor, Romeu, nos conduzir uma palavra de oração? Senhor, o microfone está chegando aqui a você.
Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, e com alegria estamos aqui na sua casa também para louvar o seu santo nome, porque acreditamos que tu és o único Deus verdadeiro, que nos conforta, que nos consola e que está sempre nos apoiando, nos ajudando e nos perdoando. Nós te rogamos nesse instante, Senhor, que tu esteja nos abençoando por todo esse ano que se inicia e que esteja, Senhor, nos orientando, não deixando-nos faltar o nosso alimento espiritual, assim como também o material. Amém. Sei com cada um aqui presente, abre os nossos corações, esclarece as nossas mentes para que possamos receber as suas mensagens e aceita, Senhor, nosso louvor também, porque ele é feito com gratidão. Amém. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vamos então também louvar ao Senhor juntos, vamos cantar o hino Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito. Deus é quem nos procura, Deus é quem procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E vamos cantar esse cântico, nós vamos cantá-lo 2 vezes para expressarmos melhor o nosso louvor assim. Vamos ficar em pé? Amados irmãos, quero convidar você para abrir comigo a palavra de Deus na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. 1 Pedro, capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 10. Nos diz assim a sã doutrina dos apóstolos: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias,
invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos ler juntos os versículos 9 e 10? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Num determinado momento da igreja cristã, se você quisesse oferecer o seu coração e a sua vida como oferta, e entrasse num templo cristão, uma igreja cristã, você veria lá na frente uma pessoa virada de costas para você. Você não olharia no olho dela, e também não entenderia nada o que aquela pessoa dizia. Ela estaria falando em latim, algo que já estivesse pronto e decorado. De costas para você, não de frente para uma cruz vazia, como a que nós temos aqui, mas, na melhor das hipóteses, com o Cristo machucado e morto, sem olhar no olho de quem fala e sem entender o que ele diz. Mas não é essa a vontade de Deus para os seus filhos. Não é esse o culto que o Senhor requer de nós. Foi preciso muita coragem, foi preciso entregar muitas vidas como oferta a Deus, vidas de homens valorosos, de homens preciosos, para que nós pudéssemos ler esse texto que nós lemos agora e entender que ele nos fala sobre o sacerdócio universal, uma das doutrinas mais importantes da Reforma Protestante. Eu e você, eu que estou aqui na frente, você que está sentado no banco, não somos diferentes, somos iguais. Temos o mesmo valor diante de Deus. Eu não sou em nada melhor do que você, e você não é em nada melhor do que eu. Nós somos exatamente iguais. E estamos autorizados a conversar com Deus, a falar com Ele, a derramar perante Ele o nosso coração e a nossa alma, da mesma forma, a qualquer instante. E Ele ouve você, tanto quanto ouve a mim. Que bom, que maravilhoso saber que no meio dos irmãos nós somos todos iguais. Somos todos sacerdotes. Nós somos convidados a usufruir desse privilégio, dessa grande bênção.
nesse momento precioso do culto, que não existia antes, de poder falar a sós com Deus e derramar perante Ele o nosso coração, a nossa alma, sabendo que Ele nos ouve e que pessoalmente cada um de nós pode adorá-lo, pode também colocar diante dele as suas tristezas, angústias, confessar os seus pecados. Você não precisa de ninguém para levar os seus pecados até Deus, você precisa confessar os seus pecados diretamente a Deus, você não precisa de outra pessoa para fazer isso. Deus quer ouvir você falar com Ele, quer ouvir a sua voz, porque foi Ele quem fez você, o seu coração, a sua alma e a sua voz, e Ele quer ouvir você. Vamos orar silenciosamente, introspectivamente, usufruir desse privilégio, derramar diante dEle o nosso coração, confessar pecados, interceder pelos nossos lares, famílias, por nós mesmos, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Deus nos ouve. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado e obrigado por estar acessível e disposto sempre a cuidar de nós e a nos ouvir. Obrigado pela obra que o Senhor fez em nós, como lemos na primeira carta aos Tessalonicenses. Tu viestes até cada um de nós, nos livrastes da idolatria, do ego, do eu, também a dos falsos deuses, do mundo, do amor ao pecado. Obrigado, Deus, porque somente o Senhor poderia fazer isso por cada um de nós. Essa conversão, do início ao fim, veio do Senhor e é mérito do Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus. E também nós te agradecemos, Pai amado, por nos dar o livre acesso, em nos tornar o teu sacerdócio real, sacerdotes do Rei Santo para sempre, autorizados a habitar na presença do Altíssimo. Quem de nós poderia conseguir algo assim? Pelas suas próprias mãos, por suas próprias obras. Ó Deus, pobre de nós. Mas o Senhor, pelo teu Filho amado, que foi rasgado naquela cruz, por amor de nós, rasgou também o véu do santuário, dando a nós, Deus, o privilégio de entrar no Santíssimo Lugar, todos os dias, através do sacrifício de Jesus Cristo, e ali alcançar graça e misericórdia. Obrigado por nos receber todos os dias na tua presença, Senhor. Obrigado por jamais afastar de nós o teu Espírito. A tua presença, Senhor, é tudo o que nós queremos e precisamos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica-nos, limpa-nos através do teu Espírito. Ensina-nos o caminho reto e justo. Faz, ó Deus, com que nós tenhamos discernimento. Faz, ó Deus, com que nós percebamos diante de nós a vereda reta. Pai amado, livra-nos também do mal. Afasta dos nossos lares, das nossas vidas, o homem mau. Cerca-nos, ó Deus, de bondade e misericórdia.
Coloca em nós o selo do Espírito Santo, que brilhe a tua luz sobre os nossos rostos. Deus querido, há tantas coisas que nesse ano de 2017 nós queremos consagrar-te. Pedimos que o Senhor nos aceite e aceite tudo o que temos como oferta. Cada plano, cada sonho, cada desejo. Que o Senhor possa peneirar tudo. Sabemos que Tu és o Deus que abre portas para o nosso bem e que fecha portas para o nosso bem. Por isso, dá-nos um espírito simples e um coração obediente, para sabermos que sempre, em tudo, em todas as coisas, cooperam para o nosso bem, porque nós Te amamos, ó Deus, e somos chamados segundo o Teu propósito, como uma nação de sacerdotes. Obrigado, Pai, e obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar esse Deus maravilhoso que nos ama, que cuida de nós e que nos recebe em sua presença. Vamos nos colocar de pé. Nos recebe como a família da fé, nos recebe como povo dele. Vamos então nos saudar, nos cumprimentar mutuamente no Senhor e cantar louvores a Deus. Lembrando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E esse ano, assim Ele também vai continuar. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom.
parar que nós adoraremos a Deus. Te adorarei, aleluia, aleluia, adorarei por tudo que é. Te E agora nós também temos a oportunidade de consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Então, enquanto nós cantamos, podemos depositar no gasofilácio
essa oferta de gratidão a Deus. Santo, 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 Deus, Ele é poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda glória. Digno de toda glória e de toda honra, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Pode se sentar? Nós temos uma mensagem especial para as crianças. O tema é Ano Novo com Jesus. E quem vai dirigir essa mensagem é a Lilian. De 3 a 11? Tá. Então, de 3 a 11, essa faixa etária. Hoje a Lilian vai caprichar lá, porque 3 a 11 é uma faixa etária larga. As crianças que têm até 2 anos podem ficar conosco aqui com os pais. Se for o caso também quiserem descer para o berçário, lá o culto é transmitido. Então podem participar por áudio e pela projeção dos slides. E nós vamos orar a Deus em gratidão pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui. Por favor, André. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de louvar ao Senhor e também de trazer os dízimos, as nossas ofertas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, através disso. O Senhor continue nos motivando e ensinando para fazermos sempre o bem e para o crescimento da sua obra. Amém. Cuide dos que vão ficar por aqui também agora, ouvindo a sua palavra, e as crianças também que conhecerão mais de Ti com uma palavra apropriada para elas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse texto que lemos por último, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2.
identidade e vocação. Nós começamos então esse ano que Deus nos dá para viver, falando sobre quem somos e qual é a nossa razão de ser. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Identidade e vocação. Como dissemos há pouco, essa realidade foi uma redescoberta. Quando a Bíblia foi redescoberta, porque, por mais incrível que possa parecer para nós, houve um tempo que os cristãos não conheciam a Bíblia. É estranho, porque nós, desde criança, conhecemos a Bíblia. Mas não foi sempre assim. Houve uma época que os cristãos não tinham a menor ideia sobre a Bíblia. A menor. Como o pastor Durval lembrou agora há pouco, a vida religiosa era falada em outra língua, não a língua comum, a língua do dia a dia que eles falavam. Então vivia-se na superstição religiosa, no que um falava, no que o outro dizia, nas ideias que eram veiculadas. Mas quando a Bíblia foi redescoberta, e redescoberta nas suas línguas originais, não no latim, que ela existia, mas nas suas línguas originais, quando eles voltaram a estudar o hebraico e o grego, para de fato encontrar a mensagem pura de Deus e transmitir essa mensagem na língua e na escrita e na palavra que as pessoas utilizavam. Houve então uma grande transformação. Aonde isso aconteceu? Nos países em que isso aconteceu, muita coisa mudou. Para melhor. Para muito melhor. E um dos aspectos que foi redescoberto foi justamente esse senso de identidade. Quem se é na presença de Deus. Quem Deus é e quem eu sou. E como Deus me vê. Qual é a visão de Deus sobre mim? E isso provocou transformações enormes, enormes. E até hoje provoca. Hoje as pessoas estão também procurando essa questão da identidade. E a questão hoje está tão confusa que provavelmente você já ouviu falar dessa discussão da identidade de gênero, né? Isso mostra a confusão desse assunto. Até hoje essa questão da identidade é uma questão difícil. Então esse é um assunto para hoje, para agora, para a nossa vida. Quem eu sou, quem Deus é, e como esse encontro entre Deus e o homem se dá. Bom, esse texto que nós estamos lendo aqui na primeira carta que Pedro escreveu, e é muito interessante porque, se você estudar um pouco mais a Bíblia, você vai perceber que Pedro escreveu essa carta dele para cristãos, para discípulos de Jesus Cristo, que estavam espalhados pelo mundo. Veja aí no comecinho da carta, no primeiro capítulo. Nas primeiras palavras, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,
aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa era uma região ampla do mundo daqueles dias. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Uma região ampla onde se falavam línguas dos lugares. Eles não falavam a mesma língua. Eles tinham a língua grega como ponto em comum, como hoje existe o inglês. Em tese, né? Tem muita gente que diz, não tem, fala inglês, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Olha, pensa bem. Mas, naquela época, o grego era uma língua franca. Mas nesses lugares aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eles tinham as línguas deles. E você sabe que a língua é um elemento fundamental de uma cultura. E uma cultura, ela em grande parte é manifesta pela língua que se fala ali. Por isso, uma das técnicas de invasão e supressão de um povo, aniquilação de um povo, era destruir a língua daquele povo. Destruir a língua deles. Porque destruindo a língua, você destrói, a linguagem e você destrói a cultura. E implanta uma outra cultura, uma outra história. Então, Pedro está falando para pessoas que viviam espalhadas nessas regiões, convivendo com vários tipos de ideias, culturas, propostas. Mas o que ele quer dizer é que não importa onde você está, que língua você fale, você é de Deus. Você que acredita em Jesus Cristo é chamado, você tem uma identidade que não está na língua que você fala, que não está na cultura do povo no meio do qual você vive, é uma identidade que transcende essas características. Então a questão da identidade para nós, como discípulos de Jesus, como crentes em Deus, é uma questão importante, importantíssima. Não importa onde a gente esteja e no meio de quem a gente esteja, em primeiro lugar, nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Tem uma velha história, acho que até é um poema, e um pedacinho dele diz assim, em Roma como os romanos. Então, se misture, se adeque, viva como vive o povo aonde você está. Mas nós cristãos, não. Nós podemos até gostar de estar em Roma, em Campinas, em São Paulo, em qualquer outro lugar, aproveitar os benefícios do lugar, mas antes de tudo, como crentes, como discípulos de Cristo. Então a questão da identidade é uma questão que nos encontra dessa maneira. Nós sabemos quem somos, porque Deus nos diz quem somos. E o texto que nós temos para nos deixar bastante claro isso, do capítulo 2, é o versículo 9, esse texto que está aí transcrito aí na tela. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a descrição de quem você e eu somos em Jesus Cristo. A raça eleita, eleita por Deus, não pelos homens, nem por nós mesmos. Não fomos nós que nos elegemos, foi Deus.
E quando nós pensamos na eleição de Deus, é uma eleição soberana, como a Bíblia diz, como a Bíblia mostra. Quando Deus resolveu manifestar o seu amor à humanidade, Deus foi lá na região chamada Caldeia, ou Mesopotâmia, e escolheu um casal, Abrão e Sarai. Por que não escolheu outro casal? Porque Deus é Deus. E Deus escolhe quem Ele quer escolher. E nós não aconselhamos a Deus, porque Deus é perfeito. E quando Ele decide baseado na sua onisciência, onipotência, e Deus não precisa dos nossos conselhos. É isso que a Bíblia diz sobre Deus. Isso faz parte da identidade de Deus, a perfeição de Deus. Mas Deus foi lá e escolheu Abrão e Sarai. E olha só o que Deus faz. Deus escolheu um casal que não podia ter filhos. E Deus prometeu a esse casal que eles teriam um filho, e não somente isso, que a geração que se seguiria, as gerações que nasceriam, seriam da propriedade dele, da posse dele, da eleição dele. Seriam representantes de Deus no mundo. E que Deus tinha um objetivo, através da escolha desse casal, de abençoar todas as famílias da terra. Deus escolheu Abrão e Sarai para atingir com o amor dele, com as bênçãos dele, todas as famílias da terra, todos os povos e todas as nações. E para isso, Deus faria deles o seu sacerdócio, os seus sacerdotes. Sacerdote é um chamado para representar o homem diante de Deus. Esse é o trabalho do sacerdote. É alguém que tem acesso a Deus e representa a si e ao povo ao qual ele está vinculado a Deus. Então Deus instituiu todo um cerimonial para que o sacerdote exercesse essa função. O sacerdote é um servo de Deus, que ministra da parte de Deus, representando o ser humano. E assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente é informado de detalhes do que significa ser um sacerdote. Porque Deus instituiu isso. Não foi uma invenção de Abrão e Sarai, não foi uma invenção de Moisés, de Josué. Não. Eles não inventaram nada disso. O sacerdócio é uma instituição de Deus. De Deus. Para que nós tivéssemos condição de compreender quem Deus é e quem somos. E como Deus nos encontra. Então, o sacerdote é o vínculo desse encontro. Ele nos representa diante de Deus no sacrifício que Ele oferece. Ele é a ponte que Deus institui, que Deus constrói para se aproximar de nós. Por isso, Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de o perfeito sacerdote. O perfeito sacerdote. É assim que Jesus é chamado no livro de Hebreus. Outros sacerdotes instituídos por Deus são imperfeitos porque são homens. Mas Jesus é o perfeito sacerdote.
Somos propriedade exclusiva de Deus, vivemos para Deus, nação santa, exclusiva, separada, para exercer o nosso chamado e a nossa vocação. E assim, então, nós entramos agora no aspecto do chamado, do nosso chamado. E no versículo 5 do capítulo 2, aqui, que nós estamos lendo, Deus nos diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que, como eu disse, é o perfeito sacerdote. O nosso chamado da parte de Deus é esse. É para isso que Deus nos escolheu, para que nós, como pedras vivas, que compõem o edifício da igreja, a casa espiritual de Deus, como sacerdócio santo, ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, nisso consiste o chamado da nossa vida. Não importa se a sua profissão é uma profissão chamada não religiosa. Se você é um contador, um professor, um eletricista, um mecânico, um médico, um enfermeiro, um físico nuclear, um carteiro, não importa qual é a sua profissão, nós não estamos falando sobre profissão. Nós estamos falando sobre o chamado para a existência, o chamado de vida, a razão de ser da nossa vida. E quando nós pensamos sobre isso, nós estamos olhando para esse texto, e esse texto está nos dizendo que a razão de ser da nossa vida, aos olhos de Deus, é essa: oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Através da nossa vida inteira, incluindo a nossa profissão. Então, aonde nós estivermos, aonde Deus nos levar, Deus tem esse objetivo de nos instrumentalizar para a glória dEle, na sabedoria que Deus tem, a fim de que nossa vida seja voltada para oferecer esses sacrifícios agradáveis. E no que exatamente consiste, então, esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? E, mais uma vez, a Reforma Protestante nos ajuda aqui. Porque uma das tônicas fundamentais da Reforma Protestante é que a Bíblia se explica. Quando a gente lê um texto e a gente não consegue entender bem aquele texto, a gente precisa de mais informações para compreender melhor aquele texto. O que fazer? Eu vou falar com o pastor. Vou falar com o presbítero. Não. Em primeiro lugar, não. Pode falar com o pastor, pode falar com o presbítero, com o diácono, com os irmãos, pode falar. Mas isso é secundário. Quando você precisa compreender bem a Bíblia, você recorre à Bíblia. Essa é uma regra fundamental de interpretação da Bíblia. Ela se explica. Textos que são de difícil compreensão numa primeira leitura, ou até numa segunda leitura, precisam ser
iluminados por outros textos, para nós os compreendermos. E a Reforma Protestante destacou esse princípio hermenêutico. O primeiro princípio hermenêutico para quem quer ler a Bíblia é esse. Leia a Bíblia. Se você não compreender, continue lendo. Porque Deus vai te mostrar por outros textos e vai te levar a compreender o que ficou difícil, às vezes, de compreender a princípio. Mas voltemos à questão: quais são esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Então, aplicando essa regra de interpretação, de hermenêutica bíblica, vejamos como a Bíblia nos fala sobre sacrifícios. No Antigo Testamento, havia toda uma ritualística que Deus usou, estabeleceu, mas agora no Novo Testamento, tudo isso é aplicado e é transformado. Quais são esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Você pode abrir comigo nesses textos que vão aparecer aí? Romanos 12, em primeiro lugar. Para muitos é um texto conhecido. Para alguns outros que estão aqui, eu sei que nem tanto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis que agradam a Deus começam quando nós apresentamos a nossa vida, o nosso corpo. Não apenas o nosso corpo pessoal, mas o nosso corpo comum, que é a igreja, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É quando nós nos apresentamos assim, toda a nossa vida à disposição de Deus, do seu querer, da sua vontade, é que nós de fato oferecemos a Deus um culto racional, um culto lógico, que tem coerência com a revelação da Bíblia, com a revelação de Deus na Bíblia, melhor dizendo. Quando nós conseguimos discernir o mundo no qual nós estamos vivendo e não nos conformamos a ele, no que ele desagrada a Deus. Quando nós sabemos dizer não para o que não agrada a Deus. Isso não. Quando nós sabemos dizer até aqui eu vou, daqui eu não passo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é essa transformação de mente? É quando a informação de Deus faz sentido, é acolhida em nós, em nosso raciocínio, em nosso pensamento. E essa informação transforma o nosso jeito de ser para ser segundo a informação que Deus nos dá nas Escrituras, essencialmente falando conosco por elas. E assim nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, os sacrifícios que agradam a Deus começam com essa nova postura apresentada aqui em Romanos 12. Mas há um outro texto que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esses sacrifícios que agradam a Deus. Veja que
aqui em Romanos não se falou dos sacrifícios que eram oferecidos no passado lá, os animais que eram sacrificados, porque isso passou, isso acabou. Isso era apenas uma indicação de Cristo. Cristo ofereceu o sangue que precisava ser oferecido de uma vez por todas. Mas há outros sacrifícios, como o de Romanos 12, agora de Hebreus 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor. Lábios que confessam o nome do Senhor. Uma profissão de fé em cântico. É por isso que o culto é musical. Porque o louvor está ligado à nossa fé, à fé cristã. O louvor é um veículo do sacrifício que Deus espera receber de nós. Fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Louvor pode ser até um murmúrio, mas se for um murmúrio de louvor sincero, é agradável a Deus. Louvor pode ser na solidão, sozinho. O louvor pode ser na comunhão da igreja, quando ouvimos a voz dos outros, unindo-se a nós. O louvor necessariamente não precisa ser afinado. É bom que seja, mas necessariamente não precisa ser. Porque o louvor é o resultado da confissão. E confessar significa sujeitar-se, envolver-se. O louvor não precisa de instrumentos. É bom que os tenha, mas eles não são fundamentais para que o louvor exista. O que é fundamental é isso. Lábios que confessam o nome do Senhor. Houve uma época que os nossos irmãos eram duramente perseguidos, como hoje ainda em alguns lugares do mundo os nossos irmãos estão sendo perseguidos. E os testemunhos que a história nos dá é que muitos dos nossos irmãos, enquanto perseguidos, levados à morte, morriam cantando louvores ao Senhor. E eu gosto muito também do versículo 16, porque no contexto aqui ele está dentro do sacrifício. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então é lindo quando você vê a Bíblia falar sobre louvor como um sacrifício de lábios, que é algo individual, pessoal. Eu ofereço o meu louvor, você oferece o seu louvor. Nós oferecemos em conjunto quando assim estamos. Mas o sacrifício também é algo concreto e prático que beneficia o outro. Veja aqui no versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando nós então estendemos o nosso braço e socorremos alguém, ajudamos alguém, quando nós não ficamos sentados, quietos, apenas ouvindo o choro, apreciando
a dor, mas quando nós levantamos e cooperamos e fazemos o bem, nós estamos oferecendo sacrifícios que Deus se agrada dos seus sacerdotes oferecerem. Sabe, essa questão da cultura é uma questão que a gente precisa sempre estar bem atento. Bem atento. Porque muitas vezes faz parte da cultura você não tomar iniciativa. Então, você vê uma pessoa sofrendo, mas você fica quieto. E ainda mais no mundo que a gente está vivendo, essa ideia do politicamente adequado, do politicamente correto, que, olha, não invada o meu espaço e tal. Você fica até com medo de ajudar uma pessoa. E a gente precisa discernir o que na cultura é conveniente, mas o que está errado na cultura. E quando nós conseguimos discernir isso e agir como cristãos autênticos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos de fato praticar o bem. Então, se você vê alguém sofrendo, precisando de algo que você tem e que você pode usar para socorrer e para ajudar, esse é um sacrifício que um sacerdote de Deus tem a oferecer. Não precisamos ficar tão acanhados, amedrontados, se nós podemos de fato agir e fazer algo em benefício de uma pessoa. Aliás, a vida e uma lição que os socorristas nos dão é que muitas vezes, na hora de um acidente, se a pessoa está gemendo, está chorando, ela tem condição de sobreviver um pouco mais, mas se uma está parada, quieta, com a respiração fraquinha, é sinal que ela precisa mais de socorro imediato. Muitas vezes as pessoas estão assim, paradas, quietinhas e morrendo. Então talvez sejam essas as que precisem de socorro maior e mais rápido. É um terceiro elemento dos sacrifícios no livro dos Salmos. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nós só conseguimos oferecer sacrifícios que Deus se agrada quando o nosso espírito está adequado, quebrantado. Não com arrogância, nem com altivez, mas com humildade, quebrantamento. Tais sacrifícios agradam a Deus. Bom, deixando essa questão agora dos sacrifícios, e concluindo já, a questão da identidade e da vocação são fundamentais para nós. Nós somos o que Deus diz quem somos. Não o que nós imaginamos ou o que os outros dizem. Nós, essencialmente, somos quem Deus diz que somos. E a razão da nossa existência é aquela que Deus, o nosso Criador, que nos criou com uma razão, diz qual é. E aqui Pedro, no versículo 9, diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Razão.
A razão pela qual Deus nos vocaciona, nos faz dele seu povo, sua nação, sua raça, é essa. Proclamar, testemunhar, demonstrar quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. E por fim, eu volto ao texto que lemos há pouco, na primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo disse que a vida daqueles irmãos que moravam na cidade de Tessalônica tinha impactado a Macedônia e a Acaia. Olha, isso é impressionante. Tessalônica ficava na Macedônia e a Acaia ficava ao lado da Macedônia. E o que fez com que aquelas pessoas que não tinham nada de especial aos olhos humanos pudesse impactar outras pessoas de outros lugares? E a resposta está aí, porque eles, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro e para aguardarem dos céus o seu Filho. É uma outra maneira de se dizer o que Pedro disse há pouco. É uma outra expressão da mesma verdade. Deixar os ídolos, ir na direção de Deus, conversão, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E fazer isso na perspectiva de que nós nos encontraremos com Deus. Quando Jesus voltar, ou quando nós a Ele formos, nós nos encontraremos com Deus. O ser humano vai se encontrar com Deus. A Bíblia diz isso muitas vezes. E repete várias e várias vezes e de várias maneiras essa verdade. Identidade e vocação. Quando nós redescobrimos esses dois aspectos do ser cristão, nós de fato temos a nossa vida renovada, reformada e restaurada. Hoje é o dia que nós separamos para dar posse a todos aqueles que foram eleitos ou foram indicados para levar adiante o trabalho que o Senhor Deus está confiando a essa igreja. Então, nós temos aí no nosso boletim a lista com os nomes dos vários ministérios e departamentos da igreja. E eu convido você a vir aqui à frente agora para esse momento de posse. Se o seu nome está aí, por favor, venha aqui à frente. Queridas irmãs e queridos irmãos, foi a vontade de Deus que cada um de vocês foi pensado, foi escolhido para conduzir o trabalho da Igreja de Deus, que é o nosso trabalho.
E Deus tem dado a vocês talentos e dons para isso. Nós estamos trabalhando a igreja de Deus, na igreja de Deus. Nós falamos a nossa igreja porque nós pertencemos a ela, mas é de Deus. Então, da maneira de Deus é que Ele espera que nós façamos o que Ele está nos confiando a fazer. E então, eu quero apenas ler uma expressão que me fala muito sobre como agir na igreja de Deus, como servir a Deus na sua casa. E é o Salmo 100, e a expressão é: servir ao Senhor com alegria. Alegria. O profeta disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é por violência, não é com grandes estratégias e planejamentos que a igreja vai adiante, mas é com um serviço fiel e alegre. Aqueles que sabem a quem estão servindo e por que estão servindo. Então, nosso desejo é que cada um de vocês, aonde Deus colocou, possa desenvolver o trabalho do Senhor com alegria, na força do Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Vamos orar? Eu convido todos a ficarem em pé. Pai, eu agradeço ao Senhor por cada irmã e cada irmão que está aqui à frente. O Senhor os chamou e tem confiado a eles esse trabalho que cada um deles haverá de desenvolver. Ó Deus, sê com cada um deles, animando, entusiasmando, dando vigor espiritual, visão. Ajuda a Deus para que assim, juntos, como diz o texto da Bíblia que lemos há pouco, na mútua cooperação, nós sirvamos como sacerdotes fiéis. Fiéis ao chamado e fiéis a quem somos, segundo o Senhor nos vê. E que haja, então, ó Pai, glórias ao nome do Senhor como resultado do nosso serviço. Ó Deus, abençoa, assim, a cada um e a cada família que está aqui representada também. E desperta outros, muitos outros, para abraçarem com ânimo e alegria a obra de Deus. Porque nós oramos com muita gratidão no nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente então vocês. Por favor, queiram se sentar. E nós vamos louvar a Deus com o hino Dá-me Tua Visão. Os irmãos estão todos devidamente empossados, inclusive os que não estão aqui, né? Mas nesse momento estão também empossados. Vamos ficar todos de pé e cantar ao Senhor?
Pai bondoso, dá-nos essa visão, a compreensão do propósito do Senhor para nós, para cada um de nós e para todos nós. Que juntos possamos seguir o caminho de Cristo, como discípulos alegres e fiéis, prontos a fazer a vontade dEle. Dá-nos discernimento, ó Deus, em meio à confusão e a tantas vozes, que nós saibamos ouvir a voz daquele que nos ama incondicionalmente, nos quer bem e nos orienta para a vida, o Senhor Jesus. A vós que antes não erais povo, mas que agora sim sois o povo de Deus, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas em Cristo Jesus fostes por ela alcançados. Vós que sois a raça eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo que é a propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Agora, para a glória do Deus Trino, excelso e bendito, e para sempre. Amém. Nós queremos saber se há aqui alguém que está nos visitando hoje. Se houver e puder se colocar de pé um instante só, por favor. Acredito que não. Bom, no boletim você encontra todas as notas que dizem respeito à vida da igreja. Pedimos a sua atenção para o boletim, para que você possa não só se informar, mas participar também. Uma das notas diz sobre os envelopes. Nós confeccionamos um conjunto de envelopes para aqueles que são contribuintes. Então,
os membros da igreja e os contribuintes, eles podem retirar o seu conjunto de envelopes que está aqui com os diáconos no hall de entrada. Uma boa semana para você.